Boa tarde a todos e todas, encarnados e desencarnados. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Bom, nessa tarde tão quente, eu escolhi desse livro aqui, Luz e Vida, de Chico, o seguinte: confia e caminha. A existência na Terra é comparável a uma viagem de aperfeiçoamento na qual necessitas seguir adiante, ao lado dos nossos companheiros da jornada evolutiva. Muitos te desconhecem, no entanto, Deus sabe quem és. Muitos te menosprezam, contudo, Deus não te abandona. Muitos te hostilizam, mas Deus te apoia. Muitos te reprovam em circunstâncias difíceis, no entanto, Deus te abençoa. Muitos te afastam da presença, todavia, Deus permanece contigo. À vista de semelhante realidade, sempre que tropeços e provações te apareçam, não te acomodes à beira da estrada, em algum recanto da inércia. Confia em Deus e caminha. Então, com essa tarde, quente, mas com essas palavras, eu quero dizer que o como é importante a gente se lembrar nesses momentos difíceis na nossa jornada, e o bom de estarmos entre irmãos aqui, quando a gente está com alguma dificuldade, às vezes a gente não quer vir no centro espírita. Não quero ir hoje, eu não estou bem, eu não quero ir para a igreja, eu não estou bem, eu não quero ir para determinado encontro que de repente vai nos ajudar a ficar melhor. E são essas pessoas na jornada evolutiva nossa que estão do nosso lado, que nos ajudam a enxergar coisas melhores, mas principalmente a gente sentir dentro da gente o nosso Deus, a nossa força e a necessidade que nele a gente pode confiar, acreditar e caminhar sempre. Agradecendo também a presença dos nossos irmãos no Instagram. Depois eu quero ver aqui quem está presente. Acho que ela entende mais do que eu ali para ver, tá, Alain? Depois você diz. Bom, houve uma mudança de planos e o nosso irmão José Roberto, que viria hoje, ficou para a palestra no dia 31/12, tá certo? Por motivo de força maior. E hoje será com Alain, nosso querido, falando sobre vida terrena e valores espirituais. Vida terrena e valores espirituais. Olha lá, como é que ele vai mostrar isso para a gente. Cada um fala de uma forma que termina tocando no nosso coração de maneiras diferentes, né? É feito o Evangelho. Toda vez que a gente abre, que a gente lê, a gente encontra algo novo, algo diferente que a gente não tinha percebido. Porque naquele dia era aquilo que a gente precisava ouvir e a gente não estava percebendo. Por isso, caminhar sempre de mãos dadas com Deus, sabendo que Ele não desampara, sabendo que Ele não nos abandona, que Ele confia, que Ele acredita no nosso caminhar e que Ele vai estar sempre de braços abertos para a gente poder chegar até Ele um dia. Quem sabe, né? Quem sabe não, vamos chegar todos nós. Querendo ou não, vamos chegar. Então, para não demorar muito, Alain, que você tem o dom da palavra, eu vou chamar alguém para fazer a nossa prece e em seguida você começa, tá bom assim? Manu, pode vir para fazer a prece? Não? Tudo bem. Seu José, pode vir? Boa tarde, meus irmãos. Vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, mestre amigo, mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar um pouco mais daquilo que Deus faz para nós, para que a gente possa ter mais confiança nessa nossa vivência, ter mais fé em nós temos firmado em nossos pensamentos, fé em Deus, fé em Jesus, fé na gente mesmo. Assim nós vamos entendendo como devemos caminhar e esperança em melhorar cada vez mais. Aqui o nosso
amigo que vai fazer a palestra de hoje, vai nos trazer mais explicações. E com isso, nós também teremos mais condições, junto com a inspiração que é dada pelos nossos espíritos amigos que nos acompanham, espíritos que auxiliam aqui a casa, para que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso conhecimento e a nossa caminhada. Assim seja. Natalão, seja bem-vindo a mais uma tarde aqui conosco e Deus te abençoe. Deixa eu ver aqui quem está aqui com a gente. Clécia, dando boa tarde a todos. Nayane, nossa irmã Salete, lá do Esperança. Isso aí. Sejam bem-vindas, viu? Um abraço, prazer receber. Deixa eu ver aqui, como é que está o início? Muito bem. E, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus envolva a todos nós. Nessa tarde, como nossa irmã falou, bem quente, o sol parece estar mais perto aqui em Caruaru, não sei o que aconteceu, está bem quente, mas é isso aí. É o que nós temos para vivenciar hoje, né? Certo. E para aprender, exatamente, conviver com esse calorão. Né? Bom, recentemente me deram um tema para falar numa determinada casa espírita, uma casa muito amiga, e eu resolvi fazer esse mesmo tema aqui com vocês, tá certo? E a gente vai começar fazendo então uma análise de uma passagem de uma epístola de Tiago. É bem interessante. Então, a frase que me foi dada para ser desenvolvida lá, eu vou desenvolver com vocês aqui. Ela diz o seguinte: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só essa frase. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E que frase interessante. E a gente vai procurar analisar, tá? Essas frases evangélicas, a gente tem que ter muito cuidado na hora de interpretar, para não fazer uma leitura assim muito literal, uma interpretação literal. Porque a gente já falou aqui de outras vezes que o estilo literário, né, dos orientais é um estilo bastante simbólico. Então existem muitas metáforas, muitas comparações, né, muitas analogias, e a gente tem que ter cuidado para não ficar preso à letra. Se falava muito, isso logo que eu comecei no Espiritismo, né, buscar o espírito, tirar o espírito da letra, né, porque o espírito vivifica. Então, será que Tiago está querendo dizer com essa frase? Então, antes de começar a analisar, algumas observações, né? Primeiro, que Tiago é esse? A primeira pergunta. Porque para a gente interpretar qualquer tema evangélico, né, a gente tem que saber quem é a pessoa, porque cada pessoa tem um estilo diferente. A gente já viu aqui que o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que Marcos, que era sobrinho de Barnabé, ele coletou essas informações, são as memórias de Simão Pedro. Então é um evangelho que tem uma dinâmica muito diferente, ele é muito rápido, é muito prático, ele vai direto ao assunto, porque é bem o estilo de Simão Pedro, que era um homem prático, é pragmático, não é um intelectual que desenvolve muitos temas. Então, já Mateus era mais metódico, mais detalhista. Então são características de cada um. Então que Tiago é esse? Primeira coisa é, que Tiago é esse? Há muitas controvérsias, né? Quem escreveu essa carta, essa epístola? Porque tem vários Tiagos no Evangelho, né? O primeiro deles que a gente conhece é Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João, o evangelista. Mas esse com certeza não é, porque quando essa carta foi escrita, ele já tinha sido martirizado. Então não foi ele quem escreveu. Mas existe também Tiago, filho de Alfeu, que é um dos apóstolos, e existe um outro Tiago, que é chamado de Tiago o Justo.
e que se diz, e aí tem muita controvérsia, se diz que esse Tiago justo era irmão de Jesus. E aí as mentes fervilham de ideias, né? E muitos debates. Puxa, mas se Tiago é irmão de Jesus, como é que pode? Ele era filho de quem? Quem era o pai e a mãe desse Tiago? Aí surgem as hipóteses. Uma das que é dita é que, para os judeus à época, os primos também eram chamados de irmãos. Então, ele não seria filho nem de José nem de Maria, seria de algum primo de Maria ou de José. E era chamado de irmão por ser primo. É bem factível isso. Mas outros afirmam que não, ele seria filho apenas de José, de um primeiro relacionamento. Mas há outros que dizem que ele seria filho realmente de José e de Maria. E isso choca muita gente por conta de toda a educação que a gente teve, de que Maria não teve nenhum outro filho. Teve Jesus virgem e se manteve virgem. Tudo bem. Para nós isso pouco importa. Não é pouco importa, porque isso faz parte da vida íntima de pessoas. Não temos nada a ver com isso. O que importa para a gente, né? Porque do ponto de vista de Maria, o que importa para nós é o seu exemplo. Ela é o exemplo máximo de aceitação da vontade de Deus. Ela é extraordinariamente um modelo de como aceitar a vontade de Deus, inclusive na perda de seu filho. Então ela é o exemplo de como viver aceitando a vontade do Pai. Isso é o que mais importa para nós, além de suas virtudes outras tantas. Que é muito bem narrado na obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, onde é retratado todo o seu carinho com os sofredores, a tal ponto dela passar a ser chamada de Maria Santíssima, por conta de todo o cuidado e o carinho que ela tinha com os sofredores. Pois bem, então isso aí é o que realmente vale para nós. Por outro lado, do ponto de vista de Tiago, o que importa para nós é saber que esse Tiago era provavelmente o Tiago que teve alguns atritos com Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso queria levar o Evangelho, queria divulgar o cristianismo para os gentios, ou seja, para todos os povos, e não apenas para os judeus. Já Tiago, ele era algo mais fechado, ele queria que ficasse mais restrito ali aos judeus. Ele era muito apegado às práticas dos judeus, às práticas judaicas. Isso é bem retratado no livro Paulo Estevam, os conflitos que houve entre eles. O bonito disso tudo é que o livro mostra, Paulo Estevam, vou dar um spoiler aqui para vocês, que ao final, tanto Tiago quanto Paulo perceberam que tanto um quanto o outro tinham razão. Dentro das suas perspectivas, eles tinham suas razões. Tanto um tinha razão de querer divulgar para fora, para os gentios, mas também o outro tinha razão de ter um cuidado maior com os hebraicos, com os judeus. Porque tinha se ele não fizesse isso, talvez o cristianismo também tivesse morrido ali no seu nascedouro, ali em Jerusalém. Então é muito bonita a história. Mas o interessante para a gente é saber que Tiago era quem escreveu essa carta era aquele Tiago que tinha uma ligação muito forte com as práticas judaicas. E ele abre a sua carta justamente fazendo uma saudação às 12 tribos de Israel, mostrando já quem era. Ele abre a sua epístola desse jeito. Então é ele mesmo. A sua carta não é muito conhecida, não se fala muito na carta de Tiago, a epístola de Tiago, se fala mais das epístolas de Paulo, são as mais conhecidas. O curioso, é que talvez a frase mais conhecida de Tiago nessa epístola é aquela: a fé sem obras é morta. Vocês já ouviram isso? A fé sem obras é morta. Essa frase é conhecida do meio espírita. Eu me lembro quando eu era rapazinho, eu ouvia muito isso, para fazer um contraponto, para mostrar que mesmo os apóstolos naquela época diziam que ter fé é importante, mas é preciso colocar a mão na massa, é preciso agir no mundo, é preciso a prática da caridade. Por isso a fé sem obras é morta, segundo a fala de Tiago. Mas essa frase dele aqui é enigmática e é aparentemente muito dura, porque ele diz: qualquer que seja amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Vamos interpretar isso aí agora, certo? Primeira coisa, quando eu ouço essa frase isoladamente, eu passo a imaginar assim: olha,
Deus é bom, não é? Concordam? Alguém discorda? Não, isso é incontestável. Deus é bom. Se Deus é bom e o amigo do mundo é seu inimigo, logo o mundo é o quê? Ruim. A frase não nos leva a esse pensamento. É um silogismo, né, que se diz. Você está fazendo uma lógica. Ora, se Deus é bom e quem é amigo do mundo é seu inimigo, logo o mundo é ruim. Mas será que é isso que ele quer dizer? Será que de fato o mundo onde a gente vive, será que a vida terrena é ruim? Nós que somos espíritas sabemos que não. Não é bem assim. O mundo não é ruim, o mundo, na verdade, é uma dádiva. É uma dádiva que vem do mais alto para todos nós. E isso está muito bem disposto, para a gente entender bem, na questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta aos amigos espirituais: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ou seja, por que a gente encarna num corpo aqui na Terra? Por que a gente está aqui? Olha a resposta que os espíritos deram. Deus lhes impõe a encarnação. Começa por aí, Deus impõe. Eu não posso chegar assim, eu não quero encarnar não, eu quero ficar só no mundo espiritual aqui. Não tem esse negócio não, Deus impõe a encarnação. Mas por que ele impõe? É por capricho? É porque ele quer fazer sua vontade? Olha o que ele diz aqui. Vejam só. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Olha só. Então a Terra, a vida material nesse planeta, é uma espécie de depurador de espíritos. A gente é colocado nesse corpo lindo que a gente adora, vai para a academia e fica olhando no espelho, porque ele é necessário para o aperfeiçoamento do espírito. Por isso que a gente está aqui encarnado. Mas olha só a continuação. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, olha só, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Gente, o que são vicissitudes? São todos os problemas, dificuldades inerentes à vida material. São as necessidades de alimentação, são as necessidades de relacionamento, de tudo que há de difícil na vida, a luta contra as intempéries do clima, esse calor danado, uma seca aqui, é enchente acolá. Todas as vicissitudes, elas são necessárias para que o espírito se desenvolva. Se nós vivêssemos na Terra sem nenhum problema, a gente não avançaria. A gente ficaria parado do ponto de vista espiritual. A gente não desenvolveria nem a inteligência, nem as qualidades morais. É preciso a gente passar pelas dificuldades, e nas dificuldades a gente vai se aprimorando. Então, Deus permite as vicissitudes, os sofrimentos de toda ordem, não é porque Ele está nos punindo, não é porque Ele está com raivinha da gente, Ele não está irado, nada disso. Tudo faz parte de um processo educativo, onde nós somos submetidos a provas diversas para que a gente possa crescer. É por isso que aqui estamos. Então, se Deus tem esse projeto para todos nós, encarnarmos aqui na Terra, e Ele nos impõe, então o mundo não é mau, o mundo não é ruim. O mundo, ao contrário, é uma dádiva, é uma bênção que Deus fornece a cada um de nós para que a gente possa crescer e se desenvolver. Primeira coisa. Então não é isso exatamente que ele quis dizer quando expressou essa frase. Tá certo? Vamos adiante para tentar desvendar o que ele quis nos dizer. Pelo menos do ponto de vista que eu estou trazendo para vocês, tá? Que o Espiritismo é assim, ele é bom. Ele não é obrigado a concordar com tudo que o palestrante está dizendo, não, de forma alguma. Ao contrário, ele deve até, não concordei muito não, mas só que aí eu tenho que buscar uma fonte e fazer um raciocínio dentro da, que seja plausível, para não ser só aquele que nega tudo, que discorda de tudo. A gente pode discordar, mas a gente vai, e vai conversar, eu não concordei muito com aquela sua opinião, não tem problema nenhum. Tá certo? Pois bem. Dando continuidade,
uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem no mundo. E essa mensagem eu sugiro a vocês que façam depois dessa leitura, porque ela é muito interessante, porque ela nos mostra que todos nós temos que viver na Terra como vivem os homens. Ninguém é para viver aqui isolado, porque o problema de achar que o mundo é ruim, quando fala, é um vale de lágrimas, isso é muito comum de ouvir. Interpretar o mundo dessa forma faz a gente ter ou raiva do mundo, ou ter nojo do mundo, ou ter tristeza em relação às coisas do mundo, e querer que a gente se isole, ou que a gente fique paralisado. Isso não é bom para o desenvolvimento do espírito. Não é à toa, isso está tão forte, que não é à toa que existe tanta depressão hoje em dia no mundo. E eu sempre repito isso aqui, porque cada quarta-feira isso se renova. Nós fazemos a reunião de vibração aqui, nas quartas-feiras, e nosso grupo é pequeno, ou seja, nosso grupo de relações que colocam os nomes para vibração é pequeno, mas não tem uma quarta-feira que eu não coloque uma pessoa que suicidou-se ou que está pelo menos com ideação suicida. Não tem uma quarta-feira que eu não acrescente um novo nome desse. O que sugere para a gente que há muitas pessoas querendo desistir desse mundo. Não estão satisfeitas com a vida terrena e querem desistir. Mas nós precisamos dela. Sem ela nós não avançamos. Então o nosso desafio é encontrar uma forma de viver, aproveitando o que o mundo tem para nos oferecer. Por isso nessa mensagem, o homem no mundo, ele nos diz que temos que viver como vivem os homens. Não é pessoa, nem um santo, nem uma pessoa isolada, uma pessoa no mosteiro, ou dentro do centro espírita o tempo todo. Não, não é nada disso. Viver como vivem os homens, mas tentando, na nossa relação, no nosso dia a dia, fazer as coisas com as melhores intenções, com o pensamento voltado para Deus. E aí a gente vai aproveitar a nossa existência. E a vida fica boa. É por aí. Bom, o que a gente deve ter cuidado é não ser um homem ou mulher do mundo. E sim, sermos um homem e mulher no mundo. Porque, embora a vida terrena, embora esse mundo seja muito útil para o espírito, nós não somos daqui. Nós não pertencemos a essa matéria grosseira que a gente está vivendo. Isso aqui é temporário. O espírito não vai viver a sua vida eterna, a sua vida de glória, o reino dos céus, nesse corpo sofrido como é o nosso. Qualquer coisa a gente adoece. Não é assim? Para se locomover qualquer coisa a gente cansa. É tudo tão limitado. Tem muitas coisas melhores nos aguardando. Então, não nos prendamos, mas não desvalorizemos a vida material, porque ela é necessária e importante para todos nós. Uma outra pergunta que pode surgir para nós é a seguinte: bom, se qualquer que seja amigo do mundo constitui-se inimigo do mundo, será que existe alguma coisa que qualquer um de nós possa fazer que Deus vai nos considerar como inimigo? Isso é uma outra questão que é importante. Será que eu consigo ser inimigo de Deus? Isso é uma pergunta interessante. Porque a gente absolutamente não. Porque Deus nunca se chateia com a gente. Nunca se aborrece conosco. Em hipótese alguma, ele desiste da gente. Senão não seria Deus. No livro dos Espíritos, a gente abre lá a primeira pergunta: o que é Deus? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E isso poderia levar a gente a pensar que é um ser frio que existe lá no universo, mas não é isso. Quando a gente segue lendo as questões do livro dos Espíritos, a gente vai vendo os atributos de Deus. E um de seus atributos é que ele é soberanamente bom e justo. Deus é o amor ao infinito. Nada o aborrece, nada o chateia, nada o desequilibra. E ele nos atrai permanentemente como seus filhos. E é irresistível, como nosso irmão falou. Mas cedo ou mais tarde, a gente vai. Deus nos atrai como um imã. Mas respeita nosso livre-arbítrio. Uns vêm mais devagar, uns resistem. Mas cedo ou mais tarde, a gente acaba cedendo. Porque o seu amor é infinito. E ele quer que a gente participe do seu amor. Por isso que Jesus falava constantemente de uma festa, de uma ceia que nos aguardava. Né? Sempre fazendo um banquete
porque ele estava sempre fazendo uma referência de que Deus guarda muitas coisas boas para nós e está nos convidando permanentemente. Então, jamais Deus vai ser nosso inimigo e nem vai nos considerar como inimigo, em hipótese alguma. Então, o que Tiago quis dizer com isso? Não é? Vamos lá, vamos adiante. Um dos problemas que a gente tem é que a gente às vezes quer interpretar Deus, quer entender Deus, colocando nele as fraquezas humanas, os defeitos humanos. E a gente quer colocar em Deus ciúme, inveja, impaciência, mas Deus não tem nada disso. Não tem nada disso. E Kardec, logo no início também, acho que na questão número 5, ele pergunta, 5, deixa eu ver aqui, não é, acho que é a 10, mas não importa, depois vocês veem na Lei dos Espíritos. Mas ele pergunta: é possível compreender, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Olha a pergunta. Será que dá para entender, né? Deus na sua essência, o que ele pensa, o que ele sente, a sua natureza íntima? Os Espíritos dizem que não. Não. Falta-lhe para o homem, para nós, falta-lhe para isso um sentido. Ou seja, a gente ainda precisa desenvolver um tipo de sentido que nós não temos ainda, que vai nos permitir um dia compreender a natureza íntima de Deus. E por isso a gente se perde, porque Deus a gente não consegue entender Ele completamente. Por que Ele fez assim? Uma vez eu era evangelizador de jovens, chegou um rapaz que ele era judeu. E ele chegou para mim e fez uma pergunta que eu achei uma pergunta interessante. Ele disse: olha, Deus poderia ter feito a gente já perfeito? Pergunta interessante, né? Olha, se Deus é onipotente, Ele pode tudo, tem todo o poder. Se Ele quisesse, Ele teria feito. Só que não quis. Ele fez diferente. Ele quis que a gente atingisse a perfeição através de um processo longo, mas construído por nós mesmos, com idas e vindas na matéria, no mundo espiritual, na matéria, no mundo espiritual, através de inúmeras encarnações, para que um dia a gente chegue à perfeição, olhe para trás, eu construí a minha perfeição. Ao invés de receber uma perfeição de graça, ele não quis fazer assim. Por que ele não quis? Um dia a gente pergunta para ele. Mas por enquanto, o que a gente sabe é que Deus não nos fez feito, tanto é que nós somos imperfeitos. Mas a dúvida dele era genuína, não era uma dúvida ruim. É uma dúvida de quem está cansado de lutar, querendo se aperfeiçoar e está tendo dificuldade. Deu para sentir isso. Porque muitas vezes nós temos boa vontade, a gente quer melhorar, mas temos dificuldade. Eu quero ser mais paciente em casa, mas só que eu não aguento, o pessoal só faz aquilo que me tira do sério. Não é? Porque até tem aquele ditado de quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, não tem esse ditado? Porque é isso mesmo, quanto mais eu quero ser tolerante, mais aparece coisa que me aborrece. Quanto mais eu quero ser trabalhador, mais aparece distração. E assim vai. São os desafios, são as vicissitudes, que a gente tem que ir trabalhando com elas para se desenvolver. Ok. Então, tem um outro ponto aqui, onde Kardec pergunta a questão 11. Será um dia, então, permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Porque a resposta anterior disse que para compreender a natureza íntima, não, falta um sentido. Mas, então um dia vai ser possível ao homem compreender o mistério da divindade? Olha a resposta. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, gente, olha só. Nós somos submetidos a uma encarnação material. Todos os desafios materiais estão postos para que o espírito avance. Como é que a gente avança? Aprendendo a não permitir que a matéria nos domine. Aprendendo a superar os desafios da matéria. É assim que a gente vai crescer. Não é rejeitando a matéria. Não é considerando ela coisa ruim, coisa do Satanás. Não. A gente vai, é uma dádiva, é uma bênção. Toda a criação é uma bênção. A questão é o uso que a gente vai fazer dela. Então, os problemas vêm, os desafios materiais vêm para que eu possa crescer. Como é que eu cresço? Eu tenho que exercitar no meu dia a dia
esse desprendimento gradual da matéria. Como é que eu faço isso? Vamos dar uns exemplos. Quem aqui um dia tinha aquela roupa mais legal, que gosta muito, e a pessoa que passa deu uma queimada, uma estragada na camisa? Alguém já passou por isso aqui? Já? O que a gente sente na hora? Mas era aquela roupa especial, aquela que eu mais gosto. O que a gente sente? Vou beber água, você me diz. Pode falar, gente. Eu fiquei injuriado. Raiva, né? Raiva, né? Aí tudo bem. Ninguém é mal por sentir raiva, que é uma emoção natural. O problema é o quanto eu permito que essa raiva se expresse no mundo. É necessário que eu, ao sentir a raiva, me controle. Esse é o desafio. Então, a pessoa, não vou ofender a pessoa, humilhar a pessoa que fez aquilo com a minha roupa. Talvez eu possa até não querer mais. Eu posso dar uma chance para ela fazer de novo, mas se acontecer de novo, não vai dar. É um direito que eu tenho. Mas mesmo assim eu tenho que fazer com jeito, para não humilhar. Né? Fazer com toda a atenção com aquela pessoa. Isso é possível. Ao fazer isso, eu estou desenvolvendo as habilidades espirituais que vão me permitir no futuro viver bem no mundo espiritual. Sabe por quê, gente? O mundo espiritual, principalmente superior, ele funciona mais ou menos assim. Vocês já viram as pessoas que fazem mergulho, botam aquelas roupas e aquele cilindro mergulham lá para o fundo, né? Vocês sabem que eles mergulham, mas mesmo com aquelas roupas, eles não podem voltar de uma hora para outra para cima. Eles têm que ir voltando devagarinho, né? Assim. Porque se voltar muito rápido, eles podem ter até um médico, uma embolia, não é isso? Uma embolia pulmonar. É isso mesmo? Falei besteira não, né? Não, obrigado. Então é isso. Posso ter um problema e posso desencarnar. Então, para que a gente viva bem no mundo espiritual, é preciso a gente aqui na Terra ir devagarinho, ó, se preparando para voltar ao mundo espiritual. Como é que eu faço isso? Me desprendendo um pouquinho das coisas materiais. Não é que eu tenha que desprezar a matéria, mas eu vou ter, por exemplo, às vezes eu chego em casa e, deixa eu dar um exemplo aqui, e eu queria muito comer, eu tô com pressa, quero comer, estou com muita fome, e eu chego em casa, o almoço não está pronto ainda, e aí o que eu faço? São pequenas coisas. Eu posso, se quiser exercitar as faculdades da alma, eu vou controlar esse impulso. É uma necessidade básica que eu tenho, sim, mas eu devo controlar se eu quiser avançar espiritualmente. Então eu me controlo em relação àquele impulso. Então eu não vou brigar com ninguém, eu não vou entrar em desespero, eu não vou pirar, sair correndo de cá para comer em algum lugar. Eu vou esperar. E ao fazer isso é um pequeno exercício, é como se fosse uma despressurização para voltar à tona. Porque no mundo espiritual não vai ter mais hambúrguer na McDonald's para a gente comer, né? Lasanha, essa coisa, não vai ter, é mundo espiritual. Né? Então, se eu quiser, principalmente nas regiões mais elevadas, a parada é outra. Né? Não tem mais corpo físico. Então, se eu quiser estar adaptado lá, eu tenho que desde já ir me preparando. Com todos os desejos, eu tenho todo o direito de ter todos os desejos e satisfazê-los, mas com equilíbrio. E não permitir que tem que ser na hora que eu quero, do jeito que eu quero, na intensidade que eu quero. E o pior, que muitas vezes a gente permite que o desejo, a gente seja insaciável, a gente quer sempre mais, e mais, e mais, e mais, e isso nos prende à matéria. E dificulta a aproximação com Deus. Porque ele está dizendo aqui que para a gente se aproximar de Deus, a gente precisa gradativamente se desprendendo da matéria. Tá certo? Mas entenda que desprender não é desprezar a matéria. Temos que viver na matéria, mas controlando nossos impulsos. E é aí que a gente entende aquela passagem de Noé, que eu gosto muito de contar a vocês. Porque Noé, que aquilo é um símbolo, né, gente? Noé recebe aquela informação que vai inundar tudo, vai ter um dilúvio, e ele prepara uma arca e coloca os animais dentro da arca. Olha que símbolo bonito, né? Colocou os animais, tudo que era tipo, todos os tipos de animais dentro da arca. E ali vem o dilúvio, e ele consegue sobreviver com sua arca, ali com os animais dentro da arca. Isso é um símbolo, muito, no meu ponto de vista, no meu modo de ver, um símbolo muito bonito, falando
que nós, diante das vicissitudes do mundo, das diversas ondas e chuvas e dilúvios e tempestades e problemas que acontecem conosco, a gente deve controlar as nossas animalidades. Controlar os nossos impulsos interiores, que tem hora que vai dar vontade de dar um soco em alguém, de dar uma carreira em alguém, de dar uma voadora em alguém. A gente vai controlar isso. Eu não é. Vocês já tiveram isso, né? Estão rindo ali porque já tiveram. Vontade de dar uma voadora em alguém assim, no chefe. Meu Deus. Deixar o animalzinho adormecido, né? Como é? Deixar o animalzinho adormecido, né? Isso, exatamente. Controlar esse animal. Então, essa passagem de Noé nos fala disso. Então, isso é importante. Mas não é apenas Noé que faça isso. Nós encontramos na Odisseia, né? Odisseu, ou Ulisses, se não me engano, que era um sinônimo, né? E ele, para atravessar o mar, ele tinha que passar por uma região que havia muitas sereias. E as sereias, elas tinham a habilidade, aquele canto que era tão encantador, que o homem que ouvisse não resistia, caía no mar e se afogava. Então o que ele fez? Levou sua tripulação, colocou, se não me engano, um tipo de cera nos ouvidos da tripulação e pediu. Disse, mas eu quero sentir a tentação, né? É isso que ele queria, passar pela tentação. Me amarrem no mastro do navio. Então, quando elas começaram a cantar, os que estavam com a cera no ouvido, não tem problema nenhum. E ele ficou doido lá, né? No mastro, mas ele estava amarrado no mastro, acabou se salvando. Mas isso aí também é símbolo, né? São histórias, mitos, que servem para a gente aprender que a gente precisa estar atento para não ceder às tentações do mundo. Para isso, a gente tem que se agarrar, se prender a um conhecimento, a uma estrutura religiosa, à família, a princípios norteadores da paz e do bem, para que a gente não caia nas chamadas tentações do mundo. Porque o mundo também nos chama, é como se fosse uma contracorrente. Deus nos chama para ele, mas o mundo nos chama para a matéria. E a gente avança ao resistir a essa corrente que nos leva a viver olhando exclusivamente para a matéria. Quando a gente faz isso, a gente avança espiritualmente. Não é interessante isso, gente? E assim a gente vai aprendendo. Bom, essa frase de Tiago tem um outro problema. Qualquer que seja amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tem um outro problema, que é o seguinte. Vamos supor que Deus tivesse uma inimizade. Quem seríamos escolhidos, chamados para ser inimigo de Deus? E quem decidiria quem é e quem não é o inimigo de Deus? Não, que besteira, não é besteira não. Porque todas as guerras santas que ocorreram na história da humanidade ocorreram porque a gente considerava que o outro é um inimigo de Deus. E se o outro é inimigo de Deus, ele também é meu inimigo, porque eu sou amigo de Deus. Quem é que não quer ser amigo de Deus? Se é o mais poderoso de todos. Então, essa lógica literal nos leva a uma série de equívocos, estão percebendo? Então não é disso que ele está falando também. E aqui, gente, no Livro dos Espíritos tem uma outra passagem para a gente entender um pouquinho sobre isso, um pouquinho melhor. Tem uma outra passagem onde Kardec, a questão 742 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual a causa que leva o homem à guerra? Vamos falar sobre isso, que a gente está vivendo tantas guerras aí, né? A resposta: predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. Olha só, gente. A gente está com os bichos soltos, né? Não querendo colocar ele na arca, controlar. Então, isso nos leva à guerra. Porque, veja, ter os desejos materiais, os impulsos animais, não é que a gente vai deixar de ter, por exemplo, ter fome para se alimentar, ter desejo sexual, não. Tudo isso faz parte da natureza humana. São herdados, são impulsos animais, mas a questão é de viver com eles com equilíbrio. Com equilíbrio. A gente ser o senhor do impulso animal e não ele ser o nosso senhor. O espírito puro, ele tem tudo isso na sua história, na sua bagagem. Todo o seu processo evolutivo. Mas ele domina todos esses impulsos. É isso que caracteriza o espírito puro. Na escala espírita, Kardec analisa que existem 3 tipos de espírito, né? Pelo menos na escala que ele colocou, para efeito de idade. Aqueles da base, né? Os espíritos mais imperfeitos, que somos nós. Logo em seguida, os espíritos mais
assim, bondosa, vamos dizer assim, e depois os espíritos puros. E qual é a característica de um espírito puro, gente? Um espírito puro de primeira ordem, nenhuma influência da matéria. Percorreram todos os graus da escala evolutiva e a matéria não exerce mais nenhuma influência sobre ele. Esse é o caso de Jesus. Nada da matéria influenciava e perturbava ele. Porque o nosso desafio é esse. A gente, diante das vicissitudes, dos problemas, dos convívios e relacionamentos, a gente não se perturbar, não permitir que a matéria nos domine. E o espírito puro é aquele que já superou tudo isso. Então, um espírito da condição de Cristo, como Jesus, que é o espírito puro lá nas faixas mais altas, é um espírito que, do ponto de vista terreno, nos dizem os amigos espirituais, ele é infalível. Então, Jesus, ao vir à Terra, não tinha o menor perigo dele falir. Por quê? Porque é um espírito da condição crística. Já superou todas essas influências da matéria. Nada mais o perturba. Porque a gente aqui baixa, a gente com fome, a gente fica de mau humor, a gente fica chateado, a gente trata mal as pessoas. Vocês já passaram por aquele episódio, eu não sei se vocês já passaram. Você vai num self-service e você está ali tranquilo botando sua comida, tem alguém atrás de você tentando, empurrando. Já passaram por isso alguma vez? É tão interessante isso, né? E aí dá vontade de soltar os bichos e dar uma brigada, não dá? Mas aí o segredo é a gente fazer o autocontrole. Se tiver muito forte, então, por favor, passa, pode ir. Deixa a pessoa passar na frente. Né? Eu faço assim. Mas às vezes faço com raiva. Então a gente vai trabalhando com o tempo para que essa raiva seja mínima, seja mais compreensível, porque a pessoa pode estar com problema, pode estar com muita pressa, precisa voltar, está sofrendo pressão no trabalho. Então pode ser alguma coisa desse tipo. Então a gente tem que aprender a desenvolver essa compreensão em relação ao outro. É assim que a gente avança espiritualmente. Desenvolve as qualidades morais nos desafios, nos conflitos. Se a gente ficasse em casa, um marido perfeito, os filhos não dão trabalho nenhum, nunca choram, sempre me obedece, nunca falta dinheiro em casa, aí a gente ia ficar só de frozô, não ia avançar. Então a gente precisa das dificuldades, a gente precisa delas para poder a gente avançar. E não nos iludamos que elas vêm, né? Não precisa nem chamar, elas vêm naturalmente. São todo tipo de provações a gente enfrenta. Ninguém precisa buscar. Mas não imaginemos que possamos viver. Mas eu queria tanto viver assim, que não tivesse problema, que não tivesse. Não existe. Não é. Isso é para os espíritos eleitos nos mundos superiores, nos mundos felizes. Aí sim. Só que para chegar lá, é preciso fazer o dever de casa aqui. Senão é que não chega lá. Enquanto a gente insistir em ficar reclamando, minha vida é ruim, eu queria uma vida melhor, Deus não está olhando por mim, porque isso, porque aquilo, mas a gente continua preso a essa vida aqui na Terra. Então, esse é o desafio que é posto para nós. Eu vi recentemente um vídeo de Lucilena Galvão, que é uma filósofa, né? E ela contou um caso muito interessante. Não sei se vocês já passaram por isso. Já aconteceu com vocês que dirigem? Quem dirige carro aqui? Levanta a mão. Muito bem. Já aconteceu você estar no engarrafamento e aí a tua fila para, né? Aí tu olha para o lado, aí a fila do lado começa a andar. Aí você e a tua parada, e a do lado andando. Já passaram por isso? E aí de repente você, não, peraí, não é possível. Aí você muda para outra faixa, aí a outra faixa para e a que tu estava começa a andar. Já passaram por isso também? Já passei por isso muitas vezes. Parece que é certo acontecer. Não sei como é que foi. Então ela fala o seguinte: qual o problema aí? E a gente às vezes fica irritado, fica chateado, fica nervoso, às vezes provoca até um acidente, porque fica para lá e para cá, né? E não consegue resolver o problema. E aí mesmo que conseguisse, o ganho de tempo talvez fosse tão mínimo que não vale a pena a perturbação. Então, ela diz o seguinte: o grande problema é o que a gente pensa quando a gente está passando por uma situação difícil. Porque quando eu estou assim, o que a gente pensa? Puxa, eu sou tão bom. Será que é isso que a gente pensa? Eu sou uma pessoa, eu sou tão legal, eu sou um cara tão legal. Por que eu tenho que esperar aqui? Eu sou tão especial. Devia estar aberto para eu. A gente pode não pensar isso diretamente. Mas no fundo, é isso que a gente pensa.
Porque se os outros estão esperando, por que eu não posso esperar também? Qual a diferença? Só que às vezes a gente não admite isso. De um modo geral, a gente não quer admitir que é orgulhoso, que a gente se acha melhor do que os outros. Até porque é feio, né? Dizer, não, eu sou melhor do que os outros. Ninguém fala, mas às vezes a gente sente. E a gente emite essa vibração. Algumas pessoas às vezes dizem. Tem uma história minha que uma vez eu estava viajando a trabalho. Acho que já contei aqui, não sei. Acho que não. Aí eu estava ali no sertão, quem já viajou ali, entre Afogados da Engazeira e Flores. Um retão assim. E do lado ficam uns morros, assim, uma serra bem alta, é onde fica Triunfo, a cidade de Triunfo. Então você vai naquela estrada, você vai vendo, é bonito. E era um fim de tarde, o sol batendo. Tem alguns lugares que tinha água, alguns barreiros, alguns açudes. Estava bonito, estava florido. Era uma época, não era uma época de seca. E a gente ia no carro dirigindo, numa boa, voltando para casa, quando de repente um caminhão corta a gente. Ele corta e dá uma fechada. Aí o colega que estava dirigindo deu uma segurada no carro assim. E aí quando eu olho para o caminhão na frente, no para-choque estava escrito assim, olha, Deus me fez forte para superar os fracos. Esse aí, pelo menos é sincero, né? Está admitindo que ele se acha melhor do que os outros. Mas esse tipo de pensamento é um tipo de pensamento que nos afasta de Deus. Então é isso que Tiago está querendo nos dizer. Que quando, por orgulho, porque o orgulho nos faz querer tudo para nós. Faz com que as pessoas nos atendam na hora que a gente quer. Que tenhamos todos os nossos desejos atendidos, as nossas necessidades atendidas do jeito e na hora que a gente quer, pelas pessoas que a gente quer. O orgulho nos leva a isso. E ao sentir e vivenciar esse tipo de sentimento, a gente se afasta de Deus deliberadamente. Não é Deus que se afasta da gente. É uma escolha que nós fazemos de ficarmos presos à matéria. E aí desvirtuamos a finalidade da encarnação no planeta. Que não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para desenvolver as faculdades morais, as qualidades morais. Nos vemos como irmãos, nos ajudar, nos apoiar. Mas, ao permitirmos que o orgulho nos domine, nós damos vazão a todas as nossas animalidades, colocando ela em primeiro lugar, em detrimento das coisas espirituais. Então surgem as guerras, surgem os desentendimentos, os problemas de toda ordem, os conflitos de toda ordem que assolam a humanidade. E os espíritos ainda falam, associado às paixões. Porque a paixão, gente, a paixão é o exagero do sentimento. A paixão, ela pode até ser uma coisa boa, se eu exagerar para o bem. Né? Só que existem as paixões negativas quando estão associadas ao orgulho. Porque é para atender às minhas necessidades eu exagero. Eu vou além do necessário. Eu oprimo as pessoas para poder ser atendido. Isso é uma paixão para atender o nosso orgulho. E isso nos afasta de Deus. É disso que ele está falando. Não é interessante? Tudo bem. Tudo bem. Como é o nome dele? Noah. Olha aí, diz Noah, é Noé. Está vendo? Que coincidência? Muito bem. Pois bem, por falar em criança, então, eu também vi um vídeo esses dias no Instagram. Tão interessante. Eu estou falando que veio para vocês pensarem que eu sou moderno. O vídeo era muito bonito. A mãe botou duas crianças, eu acho que eram irmãs, eram duas meninas. Quem quiser ver depois eu passo esse vídeo. Talvez alguém já tenha visto. E as duas sentadas à mesa, devia ter 4 ou 5 anos, uma coisa assim. 3, 4. Uns 3, 4 anos. E aí tinha 2 pratinhos e tinha aquela com um cubo assim, que se bota em cima em restaurante, né? Não tem que cobre a comida, então elas não viam o que tinha no prato. Num dado momento, as duas estavam ansiosas, né? A mãe foi lá e levantou as 2 cubas. E é interessante, no prato de uma das meninas tinha 2 bolinhos de chocolate. E no da outra não tinha nada. Olha só, que ensinamento, meu Deus do céu, uma coisa tão singela. A que não tinha nada, olhou para o da irmãzinha que tinha, olhou para o dela, não tinha nada, a outra também. As duas perceberam. E aí ela disse, eita mãe, acabou. Ela só disse, ela não brigou, não quis pegar o da irmã,
Não fez malcriação, não fez nada. Apenas disse: eita, mãe, não é que ela estava feliz. Havia uma decepção natural, o que ela queria. Mas a reação dela, em relação àquilo ali, não foi de revolta, não foi de tristeza, né? Não foi de inveja, não, nem de ciúme. Apenas constatou. Ah, irmãzinha, quando viu o pratinho dela e viu que da irmã não tinha, ela disse: chocolate. Pegou um e disse: pega o chocolate, e deu para a irmã. A irmã disse: obrigado. E as duas comeram tranquilamente os 2 chocolatezinhos. Gente, essa história, que história boba, não. Essa história revela para nós como deveríamos ser todos nós, espíritos aqui encarnados na Terra. Deveríamos ter um tipo de comportamento na abundância e um tipo de comportamento cristão, né? Na abundância e cristão na escassez. Quando nos falta, nós somos chamados a exercitar a paciência, não a invejar, a nos resignarmos diante da dificuldade e continuar trabalhando, obviamente. O outro que está na abundância é chamado a exercitar as qualidades morais, de compartilhar, de saber ser irmão, de dividir o que possui e o que está lhe sobrando. Se assim fizesse, não haveria guerras no mundo. Não haveria discussões em casa. Não haveria tantos conflitos, porque eles só existem porque estamos, de uma forma muito constante, agindo com ganância em relação às coisas materiais, dando à matéria uma importância muito maior do que ela realmente tem para nós. E damos vazão às coisas animais em detrimento das coisas espirituais. Não é à toa que na passagem de Mateus, quando se fala, é o olhar e os lírios do campo, né? Essa passagem muito conhecida, Jesus encerra a fala de Jesus dizendo: buscai antes as coisas espirituais, porque tudo mais vem por acréscimo de misericórdia, né? Então, tudo mais vem. Então, a gente deve continuar trabalhando, vivendo no mundo, mas sem nos apegarmos tanto às coisas materiais. Quando fazemos isso, esse apego a uma coisa muito gritante, nos afastamos de Deus. E a nossa readaptação quando voltarmos ao mundo espiritual vai ser muito difícil. Porque eu estou muito apegado à matéria. Há casos de espírito, gente, a gente vê na literatura espírita, e já vimos em reuniões mediúnicas isso também. Espíritos que desencarnam e ficam presos ao corpo em decomposição. A gente já tivemos uma entidade que veio à nossa casa aqui. Veja que coisa. Ele estava enterrado. Ele estava enterrado no mundo espiritual, na terra. Foi tirado e trazido para a reunião mediúnica. E ele estava há centenas de anos nessa condição. Não era 10 dias, 10 anos, não. Era tipo, eu não lembro exatamente, mas era tipo 600, 700 anos já. O doutrinador muito habilmente foi conversando com ele para tentar entender o que havia levado ele a ficar daquele jeito. Mas sabe o que ele fazia? Ele era um guerreiro que, quando ele invadia uma vila, ele enterrava viva as pessoas, uma por uma, e ia ali, e a família, ele botava uma para os outros verem. Ele tinha esse ato de crueldade, né? E isso desencadeou muito sofrimento para ele no mundo espiritual. O Espiritismo, ele vem nos ajudar a gente ver que quanto mais a gente vive mal, mais difícil é a nossa morte. Quanto mais a gente vive bem, ou seja, se esforçando por ser uma boa pessoa, o nosso retorno à pátria espiritual é mais tranquilo. Só depende de nós. Então, que possamos aproveitar essa experiência que passa. Assim como aquele paralítico, né, em Cafarnaum, porque as passagens evangélicas são cheias de símbolos, é muito bonito. Ele era um paralítico, se não me engano, eu acho que ele era até tetraplégico, não tenho certeza, mas ele estava numa cama e foi levado lá, mas ele não conseguia chegar a Jesus. Não sei se vocês lembram disso, porque havia uma multidão à porta. Então, os amigos tiveram uma ideia: vamos colocar ele pelo telhado. Então, ele, com a ajuda de 4 amigos, ele é levado ao telhado,
é destelhada a casa, é a casa de Zebedeu, e ele é colocado para dentro para poder conversar com Jesus. Veja que símbolo bonito. A multidão que está na nossa frente são as vicissitudes, as dificuldades da vida, que muitas vezes a gente se distrai tanto com elas, seja porque está revoltado porque está na escassez, seja porque está gozando em excesso na abundância, que a gente se esquece e fica perdido na multidão de problemas e de tentações e não se achega à mensagem divina. Então ele sobe ao telhado, olha o outro sim, tem que subir. Nós temos que elevar a nossa vibração através da prece, do trabalho do bem, da boa leitura, do evangelho no lar. Ah, minha casa está tão perturbada. Faz evangelho no lar, faz leitura. Ah, mas está muito, faz todo dia. Faz a leitura, bota a aguinha para frutificar, faz evangelho no lar, faz a reflexão. Mas só ninguém quer fazer, faz só você. E aquilo vai ajudar a melhorar o ambiente espiritual da casa. Faz leitura em voz alta, porque os espíritos que estão ali, muitas vezes sofredores, muitas vezes são aqueles que nós prejudicamos no passado e estão nos atormentando dentro de casa. Eles precisam ouvir a gente lendo, falando. Porque imaginar que espírito na condição mais inferior vai ler nosso pensamento, não é assim que acontece. Isso é para os espíritos mais elevados. Ou então aqueles muito hábeis, né? No hipnotismo, coisa desse tipo. Mas, regra geral, ele não consegue, então ele tem que ler em voz alta. Ele vai ouvindo aquilo ali. Minha esposa tem uma experiência muito bonita, que quando o irmão dela estava internado na restauração, havia um homem que estava na mesma enfermaria lá que o irmão dela. E toda noite ela fazia a leitura do Evangelho em voz alta. E quando o irmão foi sair, ela sabe melhor os detalhes, depois você pode até perguntar para ela. Mas aquele homem que estava lá, com uma vida difícil, ele não sabe nem exatamente o que o levou a estar ali, mas ele agradeceu porque ele ouvia aquela leitura lá no cantinho que ele estava. E aquilo ajudou muito a ele. Ele nunca tinha falado nada, nenhum comentário, mas só ouvindo aquilo ali fez diferença para ele. Os espíritos que estão, às vezes, na nossa casa, também precisam ouvir o Evangelho. Então a gente deve buscar, para elevar nosso padrão vibratório, para a gente estar um pouquinho acima dos problemas da vida, porque eu só pensar em boleto, em problema de relacionamento, o marido que me deixou, a namorada que me traiu, coisa desse tipo, eu não vou alcançar as regiões mais elevadas do pensamento. E isso vai dificultar a minha aproximação com Deus. Não estou dizendo que ninguém vai sofrer com isso. A gente sofre a perda de um ente querido, a dificuldade de relacionamento, a perda de um emprego, tudo isso faz a gente sofrer. Ninguém é insensível. Mas a questão é, a gente precisa, pelo menos em alguns momentos, reservar para a gente sair um pouquinho disso. Para a gente poder ter o auxílio que vem do mais alto. Então, meus queridos, que possamos aproveitar a vida terrena, aproveitar a nossa vida onde nós estamos, com a família que nós temos, com o corpinho que nós temos, mesmo com todos os seus problemas, né? As dificuldades que eu tenho, o estudo que eu consegui ter, e tentar tirar o maior proveito do ponto de vista espiritual, porque todo o restante, ele é acessório. É acessório. Porque a matéria ela é toda acessória para o desenvolvimento do espírito. Tudo bem que ele ajuda no crescimento do mundo, no desenvolvimento dele, mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Basta a gente ver o seguinte. Um dia desse eu fui fazer uma visita em Recife e fui visitar um centro, um lugar que eu fazia um trabalho social há muitos anos atrás. E fui procurar algumas pessoas que tinham feito alguns trabalhos lá. Gente, a cidade, o lugar, o bairro é outro. Não tem mais aquelas casas. Aquilo passou, aquela realidade não existe mais. Aquelas pessoas não estão lá. Aquelas casas não existem mais. Ou seja, a matéria está em constante transformação. Então não adianta a gente ficar apegado àquilo que é passageiro, transitório, porque não vai valer muito a pena. A gente deve utilizar, usufruir adequadamente, sem problema. Atender nossa necessidade sem problema. Mas sem nos apegarmos. Sem colocar paixão nessa relação com a matéria. Somente do ponto de vista, a não ser que seja uma paixão no sentido para ajudar as pessoas. Aí tudo bem, aí a gente se desenvolve espiritualmente. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês, viu? A gente fica feliz de podermos refletir juntos, porque o Evangelho é um manancial de conhecimento que nos ajuda muito
possamos aproveitar tudo isso e nos ajudar, nos entreajudar, porque sozinhos nós não conseguimos. Precisamos nos ajudar uns aos outros, buscar nossos guias espirituais e, sobretudo, buscar a Deus que nos atrai e nos aguarda. Muita paz para todos. Ainda bem que eu dei mais tempo à lâmpada, não foi errado, porque fala e bonito. E aí eu fiquei me lembrando da minha palestra também, né? Do desencarne, a chegada a hora do desencarne. Ele falou muito da matéria, do se apegar à matéria, da dificuldade depois para poder desencarnar e chegar ao plano espiritual da melhor forma. E é isso aí, a gente precisa evoluir. Bem ou mal, a gente vai evoluir. Que seja no bem e não na dor, no sofrimento. A gente vai ter o passe agora. Para quem quiser tomar o passe, pode ficar nos seus lugares, que a gente vai chamando aos poucos. E quem precisar colocar o nome na nossa vibração, também tem um livrinho que fica ali fora. Quem puder ficar para depois da reunião, para podermos falar sobre as gestantes que nós ajudamos, que a gente vai fazer também a cesta básica e distribuição de brinquedos no Natal. Aí a gente pode conversar sobre isso e sobre nossa confraternização, que vai ser dia 16 às 18 horas, tá certo? Então, Janaína, pode vir fazer a prece? Chega. Boa tarde a todos, boa tarde, irmãos. Convido a todos para orar ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, que nos acolhe, que nos ensina amorosamente. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo, ouvindo ensinamentos que nos ajudam nessa jornada, as nossas dificuldades diárias, como tão bem falou o irmão Alain, com nossos relacionamentos, com nossa vida cotidiana. Te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade. Te pedimos que nos ajude a levar esses ensinamentos nos nossos corações e que possamos a cada dia estar um passo mais próximo de Ti. Te agradecemos por esse momento, te pedimos que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Paz e bem para todos, fiquem com Deus.